Graça e paz. Gostaria de continuar falando sobre a igreja de Laodiceia e hoje pegando os últimos versículos, a partir do versículo 17 do capítulo 3, que diz assim: Pois dizes, estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe que o Senhor diz daquela igreja que era uma igreja infeliz. E nem sabes que tu és infeliz. Infelizmente, tem muitas pessoas que não sabem que são infelizes. Mas lá no fundo, eles têm uma visão, sim, sobre isso. Mas no dia a dia, nas coisas, como aquela igreja que era uma igreja rica, que tinha tudo, achava que era feliz, mas não era feliz coisa alguma. A verdadeira felicidade não é na quantidade de coisas que nós possuímos, mas é na quantidade de Cristo nas nossas vidas. Quanto mais você tiver Cristo, mais feliz você será. E aqui há esta prova. Não é o que você tem que te faz feliz, mas exatamente o quanto você tem de Cristo te torna feliz. Ao ponto que o Senhor diz que aquela igreja era miserável, pobre, cega e nua. Observe o contraste. Uma igreja rica, Deus chama de miserável. E Deus chama de pobre. Veja o contraste, miserável, pobre. E o Senhor chega a dizer cego e nu. Ele exatamente aqui descreve uma pessoa que é um mendigo. O mendigo é que é miserável, o mendigo é que é pobre, o mendigo às vezes é cego e às vezes não tem muito o que vestir. A palavra nu aqui não se refere à nudez total, mas se refere à insuficiência de trajes. E era exatamente o que aquela igreja diante de Deus estava. Era uma igreja que não tinha nada a oferecer para Deus. Eu pergunto, o que você tem para oferecer para Deus? Será se você tem todas as coisas materiais, mas não tem a graça na sua vida? Será se você, no fundo, não se sente como um mendigo, como um cego, como uma pessoa que está sem vestimentas? A sua alma tem paz? Observe que o Senhor fala que aquela igreja é cega. É interessante. Aquela cidade tinha uma faculdade de medicina, produzia o pó frígio que servia exatamente para ajudar a visão. Entretanto, apesar de todas essas coisas que possuía, o Senhor estava dizendo que aquela igreja era cega. E ele diz aqui para que comprasse o colírio dele, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas, diz o Senhor. Sabe, tem muitas pessoas que não conseguem ver as coisas de Deus porque são cegas espiritualmente. E Deus diz, compre de mim colírio, o verdadeiro colírio que, ao cair na visão da nossa alma, abre a nossa alma para ver Deus. Muitas pessoas veem todas essas coisas que existem na terra, mas não vê Deus. Somente aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador é que veem Deus.
Você está dizendo que eu vou ver Deus fisicamente? Não. A sua alma vai se abrir e vai contemplar a glória de Deus na sua vida. E é isso que te faz feliz quando você contempla a Deus, quando os seus olhos são abertos. E era o que aquela igreja precisava. Apesar de rica, detentora, né? Quem sabe alguns faziam medicina ou já eram médicos, detentora de uma ciência que ajudava a curar sua visão, era cega. É por isso que o Senhor, no versículo 19, diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. O Senhor estava falando assim: eu estou te repreendendo, igreja. Deus tem às vezes nos repreendido, porque nós não estamos tendo uma visão de Deus. Nós às vezes estamos nus e nós também precisamos de vestiduras para a nossa alma, para o nosso coração, para a gente se sentir bem. É tão bom a gente ir num casamento, ver uma noiva vestida daquela vestimenta bonita e o noivo também. Aquilo nos agrada. Assim também é diante de Deus. Quando nós temos as vestiduras do Senhor Jesus, nós nos sentimos bem. Por isso ele diz que deseja que a gente se arrependa. Diz lá: sê pois zeloso e arrepende-te. Arrependa-te se você não está no caminho direito de Deus, se você tem se tornado morno. Arrependa-te para que Deus possa te abençoar. E aí ele diz: eis que estou à porta e bato. O Senhor está na porta do seu coração batendo. Deus tem tentado falar com você. Às vezes, talvez o seu coração ainda está fechado. Deus está falando: abre a porta do seu coração. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer participar da sua vida, o Senhor quer fazer um banquete com você, mas você tem que abrir a porta do seu coração. Quanto mais a porta do seu coração estiver fechada, mais você vai ser uma pessoa morna, uma pessoa indiferente para as coisas de Deus. E Deus não está te chamando para você viver desta maneira. Deus está te chamando, sim, para você viver feliz na alma, feliz com a presença de Deus. Seja feliz. Deus o abençoe. Deus tenha misericórdia de você. Deus tenha misericórdia de nós. Pois ele diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. É interessante, quando abrimos a porta do coração, ele vem cear conosco. Quando nós abrimos a porta do nosso coração, um dia nós vamos cear com o Senhor. Nós vamos sentar lá junto do trono dele. Por isso, esse trono dentro do seu coração tem que ser dado a Cristo, porque um dia o trono dele, ele vai dar a você sentar ali junto, né? Como ele diz: junto comigo no meu trono. Já pensou? Que maravilha! Então, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Abra o seu coração, deixe Ele morar na sua vida, para que um dia você vá morar com Ele. Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.